Ester, capítulo de número 6, nos diz assim a palavra do Senhor. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Então entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aqueles a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes, o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou, correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, e da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparara. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado pela bênção de estarmos na casa do Senhor e por termos a palavra do Senhor em nossas mãos, podemos aqui estudá-la e ela tem lições tão preciosas para todos nós. Pedimos que o Senhor possa trabalhar no nosso coração e aquilo que o Senhor já falou conosco na leitura das Escrituras, que o Senhor continue a moldar a nossa vida de acordo com a Tua palavra. Não permita que vivamos de maneira incrédula, não conhecendo as Escrituras, não bebendo dos ensinamentos do Senhor. Pelo contrário, que o Teu Santo Espírito possa, assim, trazer à luz a Tua palavra e aplicá-la para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Providência de Deus. As maravilhas da providência de Deus. Deus é um Deus de providência. A nossa confissão de fé diz isso. Deus governa tudo por meio da sua providência. É interessante como muitas vezes não é possível ver a providência de Deus. Eu já citei algumas vezes aqui um livro do presbiteriano Hersey Sproul. A mão invisível de Deus é a providência do Senhor. É interessante como Deus age por meio da sua providência. Lendo um pouquinho Warren Wiersbe, ele conta duas histórias interessantes que talvez alguém poderia pensar no acaso, mas nós sabemos que não há acaso para o Senhor, e sim providência. Ele vem no tempo certo, na hora certa. E ele cita dois personagens da história que se converteram de maneira um pouco semelhante. O primeiro deles estava
achando, né, que na filosofia e na sensualidade da vida ele conseguiria alcançar a alegria, a plenitude de alegria. E aquele homem então, aquele jovem, na verdade, achava que no seu conhecimento, na sua sabedoria, ele ia conseguir tudo isso, rejeitando Deus. Até que um dia ele estava vendo duas crianças brincando, e uma criança disse à outra: leia, abra e leia. E aquele homem tinha uma Bíblia em suas mãos, ou próximo dele, e ele pegou aquela Bíblia e leu. Ele entendeu que era um recado, era algo que aquela criança dizia para ele ler aquele texto. E ele lê a palavra e se converte e se torna, no principal dos pais da igreja, no período dos pais da igreja, Agostinho de Hipona. Vejam que pela providência de Deus, Deus colocou uma criança ali para falar e Agostinho entendeu que era para ele. E realmente era para ele. Ele leu a palavra e veio a ter um encontro com o Senhor Jesus. Depois de algum tempo, de muitos séculos, lá em Londres, um rapaz passava pela estação de trem da cidade e havia um sebo ali. Ele sempre olhava a capa de um livro. Ele passou mais de 12 vezes na frente daquele sebo e olhou para aquele livro. Mas ele falou: não vou comprar. E de novo, passava e não vou comprar. Até que depois de algum tempo, ele decidiu comprar aquele livro. E Deus foi trabalhando no coração dele. E ele veio se tornar um dos principais escritores cristãos, C.S. Lewis. É interessante como Deus age por meio da sua providência. Se nós pudéssemos lembrar, e nós já ouvimos aqui os nossos irmãos gideões em outros momentos que tiveram conosco, quantas pessoas deixaram de tirar a própria vida porque estavam num quarto de um hotel, né? Ou saindo da escola e que pegaram o Novo Testamento. Como o pastor, ou o testemunho do pastor, né, acabou de falar para a gente. Tivemos experiências aqui conosco com o Disque Paz. Quantos casos nós tivemos de pessoas que pegaram o cartãozinho do nosso Disque Paz e ligou e estava pronto de se jogar de um viaduto, de uma ponte, mas não fez isso porque ouviu ali a palavra de Deus. A providência de Deus age o tempo todo. E nós vemos isso no texto, as maravilhas da providência de Deus. É muito interessante olhar para esse texto e ver também como há um certo humor da parte de Deus, da forma como Deus age. Por quê? Porque a história dá uma reviravolta completa. Vamos lembrar que lá no capítulo 5, Amã está feliz da vida. Ele está contando vantagem para todo mundo, dizendo que ele era o cara. Ele era um personagem mais respeitado no reino depois do rei Assuero. Ele foi convidado para o banquete da rainha. Somente o rei foi convidado e Amã. E depois de participar daquele banquete, ele foi convidado no dia seguinte para um outro banquete. Ele está feliz da vida, então ele chega em casa e conta a vantagem para sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, dizendo que ele era muito rico, cheio de glória, e que agora até mesmo a rainha estava assim, agindo de maneira, honrando a Amã. E de repente agora nós vamos ver a providência de Deus na vida do povo de Deus. Vamos lembrar que há um edito do rei. Amã fez a cabeça do rei para condenar todos os judeus, não só da cidadela de Suzã, mas de todo o império, e exterminar os judeus da face da terra. E o rei concordou. Sem investigar, o rei assinou, deu o anel para que Amã pudesse fazer o documento e mandasse carta para todo o império. Ou seja, a situação é muito crítica e agora a história vira completamente contra Amã. Vejamos lá o que diz o texto, alguns detalhes aqui do texto que são bastante interessantes. Verso 1, capítulo 6 de Esther. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Já aconteceu isso com você? Você já passou uma noite de insônia? De não conseguir dormir? Olha que interessante. A gente pode aprender aqui algumas coisas muito interessantes. Por que será que eu não consigo dormir? A gente tem a tendência de começar a entrar em desespero, né? Será que eu estou sofrendo de insônia? Será que isso? Será que aquilo? Será que não é o próprio Deus agindo no seu coração e te deixando acordado para você aproveitar esse tempo e quem sabe orar? Ou quem sabe fazer o que uma irmã disse uma vez que eu achei brilhante, engraçado ao mesmo tempo, mas brilhante. Ela estava sem sono, ela pegava os nossos sermões, olha que beleza.
pegava os nossos sermões na internet, começava a ouvir. E aí ela dormia. Coisa boa, né? Os nossos sermões dão sono nos irmãos, isso é muito bom. Mas será que Deus às vezes não cria situações assim, para a gente ficar acordado, para a gente orar, para a gente ouvir um sermão, ler um bom livro, fazer alguma coisa, aproveitar esse tempo? A providência de Deus fez com que o rei não dormisse. Mas vejam só, ele não dormiu porque ele está atormentado. Como Nabucodonosor, lembram daquele episódio? Ele tem um sonho terrível, ele não consegue dormir por dias, ele fica atormentado com aquele sonho. Ninguém consegue decifrar o sonho. Nada aconteceu de estranho para que Mordecai, aliás, para que o rei Assuero não conseguisse dormir. O texto apenas diz, naquela noite o rei não pôde dormir, Deus deixou o rei acordado. Mais ainda, olha só o que ele quis fazer. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Mas espera aí, um rei festivo como Assuero, um rei que tem um harém com várias mulheres, um rei que tem o que ele quiser, vinho, comida que ele quiser, se ele decretasse uma ordem, cada um dos seus súditos teria que fazer uma festa a madrugada inteira. Mas ele não faz isso. Ele resolve chamar os seus servos e diz, olha, traga lá o livro e leia os livros dos feitos memoráveis dos reis. Histórias talvez monótonas, talvez ele fique até pensando, quem sabe eu vou ler um pouquinho disso e dar sono, né? E aí eu consigo dormir. E aí enquanto o servo, olha só que interessante a providência de Deus, Deus deixa o rei sem dormir. O rei tem várias opções para fazer durante a madrugada, coisas que dariam muito prazer a ele, e de repente ele escolhe algo, porque é Deus agindo, Deus atuando, ele escolhe algo que nem era tão agradável assim. Aí o texto no verso 2 diz, achou-se escrito. Vamos pensar que há vários livros, não é um só livro. Aliás, não pense em livros como a gente tem hoje, né? São rolos de livros. Os livros eram em rolos, não eram ainda em livros como nós temos hoje, né? Como este livro. Aqui, aliás, não é um livro apenas, é uma biblioteca, 66 livros, né? A palavra de Deus são 66 livros. Mas cada um desses livros em formato de rolo. Então vejam só, ele tem vários livros lá sobre as guerras, sobre as suas vitórias, sobre as vitórias de reis anteriores. E de repente o servo escolhe exatamente algo que ele precisava ouvir. E aí o verso 2 diz, achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, e os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. E aí Assuero se dá conta e diz assim, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? E ele é avisado, nada, rei, você não mandou fazer nada. Lembram que quando nós tratamos desse capítulo, nós falávamos que não fazia sentido a história? Mordecai salvou a vida do rei, no capítulo anterior, Deus coloca Amã como abaixo dele. Deus dá honras a Amã, mas espera aí, não foi Amã quem salvou a vida do rei, foi Mordecai. E aí nós falávamos sobre as injustiças que muitas vezes acontecem, não é verdade? Às vezes você se dedica tanto lá no seu trabalho, você se dedica tanto com a sua família, você não tem o reconhecimento que tanto espera. Ou quem sabe você lá na escola se dedica tanto para tirar boas notas, para estudar bastante, e de repente outro que não está nem aí é mais reconhecido do que você. Às vezes acontecem coisas assim na nossa vida, não é verdade? Mas em tudo isso Deus está agindo. E se Mordecai tivesse sido reconhecido naquele tempo, agora ele estaria morto. Ele não foi reconhecido na hora que deveria, aos nossos olhos ele deveria ter sido reconhecido. Mas agora, pela providência de Deus, há um reconhecimento na vida de Mordecai. E o texto vai dizer isso, o rei perguntou, quem está no pátio? A preocupação do rei é, se eu não dei um prêmio àquele que salvou a minha vida, na próxima vez ele não vai me salvar. Ele vai deixar me matar. E outros podem olhar para esse quadro e falar, se soubermos que o rei está com problemas, nós vamos deixar para lá, porque o rei, né, ele não recompensa aqueles a quem cuida dele ou protege o rei. Então ele pede aos seus conselheiros. Aliás, o rei não fazia nada sem buscar o seu vizir, o seu conselheiro. E ele foi até os seus servos e disse, tem alguém no pátio? De novo a providência de Deus, né?
Tem. Chegou mais cedo, ansioso, doido para resolver um problema. Amã está lá. Lembram que, aliás, Ian Dugd fala uma coisa muito interessante. O que será que fez o rei não dormir a noite inteira? Ele brinca, né? Claro que é uma brincadeira de Ian Dugd, um comentarista bíblico. Ele diz assim: será que não foi o barulho da forca que Amã construiu para que Mordecai fosse morto? 20 metros de forca, talvez o barulho daquelas batidas de martelo nas tábuas daquela forca acordou o rei e não permitiu que o rei dormisse. Claro que é uma brincadeira, provavelmente essa forca estava muito longe dos aposentos do rei. Mas é muito curioso como as coisas acontecem. Amã chega desesperado, cedinho, para dizer ao rei: eu quero que Mordecai seja condenado. E de repente o rei pergunta: alguém está no pátio? E alguém responde, os seus servos respondem: sim, Amã está no pátio. E o texto dá uma informação, verso 4. Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. E os servos disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Então me traga Amã, eu preciso falar com ele. Olha só, de novo a providência de Deus de maneira maravilhosa, especialíssima aqui. O rei não dá detalhes do que está acontecendo. O rei não dá detalhes daquilo que ele ouviu ou que ele leu nos escritos do livro dos reis. Mas ele pergunta a Amã: o que eu devo fazer ao homem que eu quero honrar? E Amã, muito humilde, por sinal, começou a pensar consigo mesmo: o rei quer me honrar? Eu sou abaixo do rei, ele já me colocou, né, como um príncipe e um conselheiro mais importante do rei, do reino. A própria esposa dele me convida para um banquete um dia e no dia seguinte de novo. Então sou eu que ele quer honrar. Lembram que nós falamos a semana passada sobre os ídolos do coração? O ídolo de Amã, ele quer ser honrado, ele quer receber as glórias dessa vida, né? Ele quer ser reconhecido em todo o reino. E aí, o sonho da vida dele está pronto a se realizar. Ele acha que sim, né? E ele começa a falar: então, ó rei, faz o seguinte, pega as trajes, verso de número 8 aqui, né? Tragam as vestes reais que o rei costuma usar. Olha só, usar a roupa do rei, que honra, hein? Usar a roupa do rei. Traga as vestes reais, o cavalo que o rei se assenta. Olha que interessante, o cavalo que o rei se assenta, que costuma andar montado, tenha na cabeça a coroa real. Olha só, rei, empresta aí as suas vestes, seu cavalo, sua coroa, e faça passear pela cidade, pelas praças, com pessoas dizendo, com os seus principais, dos seus príncipes, dos seus nobres, dizendo: assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. E aí o rei responde a ele: apressa-te, verso 10, toma essas vestes, toma o cavalo, toma a coroa, e você vai à frente, você vai dizer, vai colocar Mordecai nessas vestes, vai subir com Mordecai no cavalo, e você vai levar Mordecai dizendo: assim se faz àquele a quem o rei deseja honrar. Vejam que curioso, né? Que coisa interessante aqui que o texto mostra. Interessante também que Mordecai parece não ter ligado muito por isso. Ele sabe que ele está condenado juntamente com todo o povo de Deus. Ele não está interessado em glória, em honra. Ele está preocupado com o edito do rei e aquilo que Esther, quem sabe, conseguiria fazer conversando com o rei. E aí o verso de número 11 diz assim: Amã tomou as vestes, o cavalo, vestiu a Mordecai, levou o cavalo pela praça da cidade, apregou diante dele, assim se faz a quem o rei deseja honrar. E aí o verso 12 diz: depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Para Mordecai não mudou nada a sua vida. Ele não está interessado nisso. Ele vai voltar a fazer o que ele realmente fazia. Agora para Amã mudou muito. Olha o que o texto diz no verso 12. Amã se retirou, correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. O problema é que o ídolo de Amã não foi satisfeito, não é? E aí ele vai... Aliás, o texto lembra muito aquela conversa do jovem rico com o Senhor Jesus. Irmãos, lembram disso? O jovem rico chega lá para Jesus e diz: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí o Senhor Jesus, conhecendo o coração dele, né, ele começa a falar: conhece os mandamentos? E o menino se gabando, como Amã: eu sou um
um jovem, né? Eu sou o melhor jovem da cidade. Eu sou aquele jovem que toda menina ou toda mãe, pai queria que eu fosse, né, o cara para casar com a filha deles. Por quê? Eu obedeço os meus pais desde cedo, eu nunca me afastei e tal. E ele começa a contar vantagem para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sabia que o coração dele não era de Deus, o coração dele era das riquezas. Ele diz, então vende tudo que você tem, depois dá aos pobres, depois você vem e segue-me. E ele saiu da mesma forma como Amã, cabisbaixo, entristecido, arrasado. Olha só, Amã vai embora para casa dessa forma. Verso 12 diz, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Ele está arrasado, ele está de luto. E ele chega em casa, ele reúne de novo a sua mulher, seus amigos, seus filhos ali ao redor, seus 10 filhos. A mesma cena do capítulo anterior, quando ele está contando vantagem para todo mundo. Agora essa cena se repete de maneira diferente. Ele reúne a todos os seus amigos e sua esposa e diz tudo quanto havia lhe sucedido. E aí o texto diz assim, então seus sábios e Zeres sua mulher lhe disse, se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Irmãos, aqui a gente aprende algumas coisas interessantes. O incrédulo muitas vezes é mais crente do que a gente. O incrédulo muitas vezes percebe o agir, o mover de Deus e lembra de textos da palavra de Deus do que aquele que está no caminho do Senhor. Tem um outro texto que diz isso, né? Lembram do Salmo 126? Aliás, eu li esse texto na classe de casais hoje pela manhã. Lembram lá? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. O incrédulo percebe que grandes coisas Deus faz para o povo de Deus. Lembram do que Balaque e Balaão tentaram fazer, amaldiçoar o povo de Deus, e o resultado ali é, o povo a quem Deus abençoou é impossível de amaldiçoar. O incrédulo falando disso. A palavra usada aqui por Zeres e os amigos que não estão nem aí para Deus, mas eles conhecem a palavra de Deus, eles conhecem a história do povo de Deus, eles sabem detalhes da história, que o povo de Deus, que Mordecai, Ester e todos os judeus deveriam citar, e não há citação nenhuma disso. O incrédulo cita. Ele diz assim, é da descendência dos judeus, a palavra hebraica usada aqui, descendência, é da semente. Os irmãos lembram da semente? Nascerá aquele da semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. A primeira pregação do evangelho na Bíblia. Incrédulos reconhecendo que Amã há de cair, porque a semente de Deus há de derrotá-lo, de destruí-lo. Como nós precisamos beber mais das promessas de Deus, como nós precisamos no momento das crises da nossa vida, lembrar de um Deus que tem promessas, lembrar de um Deus que resolveu abençoar o seu povo, e o povo a quem Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Aliás, a palavra lá com Abraão é, em ti serão benditas todas as nações, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus. O povo de Deus é selado por Deus, é protegido, é guardado por Deus. Ninguém tira de nós o amor de Deus, nada nos separa do amor do Senhor, como Paulo vai dizer. Mas aqui, nem Mordecai, nem Ester, nem o povo de Deus está lembrando disso. Quem está lembrando são incrédulos, lembrando de promessas da parte de Deus. É muito curioso que Amã não teve nem tempo de pensar, nem tempo de se arrepender. Talvez se ele tivesse se arrependido, chegava para o rei e falava assim, rei, me perdoa, eu cometi um erro, né, e nós precisamos resolver isso aqui e tal. Não, ele não tem nem tempo de pensar nisso. O verso 14 diz assim, falavam eles ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã para o banquete da rainha. Outra coisa interessante aqui, ainda há tempo da gente se arrepender. Amã não teve esse tempo. Amã já foi levado direto para a presença do rei, para o banquete da rainha, e nós vamos ver o que vai acontecer aqui no capítulo 7, nos próximos encontros que tivermos.
Mas o que eu queria deixar com os irmãos são algumas lições assim bem práticas para nós. Não duvide do amor de Deus, não duvide da providência de Deus, mesmo que você não veja. Deus é o Deus da providência, e quando nós estudamos a teologia da providência de Deus, ela é especialíssima para nós. Deus provou que nos ama. Se o povo de Deus aqui talvez não tinha tanta certeza disso, nós temos, porque nós vimos a providência de Deus chegar e se entregar por nós, que é Cristo Jesus. Nós podemos confiar na providência de Deus. Nós podemos confiar no amor de Deus. E mais ainda, algumas outras lições nos são dadas aqui no texto. E, de novo, Ian Dugdee, ele fala sobre essas lições de maneira muito interessante. Ele faz uma comparação de Assuero, ou Império de Assuero, com o Império de Deus, do Reino de Deus. Ele diz assim, vamos lembrar numa seguinte ideia. O texto deixa claro, né? O que devo fazer para aquela pessoa a quem desejo honrar? Vocês lembram que um dia Deus Pai apareceu e disse, tem alguém que tem todo o meu prazer. Lembra disso? O batismo do Senhor Jesus. A presença do Pai, o Filho está ali para ser batizado por João Batista, o Espírito Santo desce em forma de pomba, a Trindade toda reunida, e o Pai ouve uma voz do céu quando o Pai disse, este é o meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Isso aconteceu algumas vezes na caminhada de Cristo, mas teve um momento em que o Pai não pôde fazer essa declaração ao Filho. Em que o Pai não pôde se agradar daquilo que estava no Filho, porque o Filho foi à cruz e tomou para si todo o nosso pecado, toda a nossa maldição. E ali ele não pôde mais ouvir aquela voz do seu paizinho querido, que ele gostava tanto de orar, Abba Pai, paizinho querido. Ele não pôde ouvir a voz do seu Pai dizendo que o ama, que tem todo o prazer no Filho. Porque todo o nosso pecado estava manchando a vida do seu Filho. Ele foi vergonha por nós. Mas há algo também interessante que Ian Dugdee coloca aqui. A comparação daquilo que Filipenses fala sobre o que acontecerá com Cristo. Lembram de Filipenses 2? O evangelista Ricardo pregou até recentemente nesse texto. Quando diz que todo joelho vai se dobrar, se curvar diante de Cristo e confessar que Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E aí Ian Dugdee diz assim, da mesma forma como Mordecai não quis, né? Ele foi obrigado a fazer, ele não era louco de ir contra a vontade do rei, mas ele não queria honrar a Amã, aliás, né? Não queria honrar a Mordecai. Da mesma forma como Amã não quis honrar a Mordecai, todos vão se curvar e confessar que Cristo é o Senhor. Quando Cristo voltar, todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. A questão é, em qual grupo nós vamos fazer parte? Daqueles que confessarão de coração ou daqueles que confessarão de maneira obrigatória apenas? Os condenados vão confessar que Cristo é o Senhor, mas já estarão condenados. Por rejeitar a Cristo, por não desejar a Cristo, eles estarão condenados e todo joelho se curvará e vai declarar que Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. A gente precisa pensar em algumas coisas aqui olhando para esse texto. Eu fiquei pensando em tudo que aconteceu aqui no nosso culto, com as canções, né? E nós falamos sobre quero voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor. Será mesmo que você ama a Deus, a palavra de Deus? Será que você quer isso mesmo? Será que o seu desejo de estar na casa do Senhor é como diz lá o Salmo 84? O desejo de ser como uma andorinha, ali, os pardais encontrando abrigo na casa do Senhor. Será mesmo que nós queremos fazer aquilo que cantamos? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Há mesmo um desejo da nossa parte de estar na casa do Senhor, de ouvir a palavra de Deus, de beber dos ensinamentos do Senhor? E enquanto nós cantávamos Quero Voltar ao Início de Tudo, que é um texto tirado lá de Apocalipse capítulo 3, a carta de Cristo à igreja de Éfeso, eu fiquei pensando que há 40 anos atrás, Paulo escreveu uma das mais belas cartas à igreja de Éfeso, mostrando a graça, a glória de Deus, a salvação, mostrando claramente, não é, o que Deus fez na vida do seu povo.
40 anos se passaram, Jesus escreve uma carta à igreja de Éfeso, dizendo: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Como que está o nosso amor para com Deus? Como que está o nosso amor para com a palavra de Deus? Será que os incrédulos conseguem perceber o mover de Deus e nós não? Será que os incrédulos conseguem perceber que o povo de Deus é um povo abençoado e a gente esquece muitas vezes de agradecer ao Senhor e de perceber a providência, o amor, o zelo de Deus, as promessas de Deus para conosco? O texto diz que aqui, pelo menos nesse capítulo, que os incrédulos têm uma percepção que nem mesmo o povo de Deus teve. É lamentável dizer isso, mas às vezes nós somos ingratos. Às vezes nós não desejamos tanto a Deus, nós desejamos mais as nossas riquezas, o nosso trabalho, os nossos afazeres diários. Qualquer friozinho nos tira da casa do Senhor, não é verdade? Que frio que nós tivemos essa semana. Que frio que está hoje. Mas você não teve que trabalhar? Você não teve que ir para a sua escola? Aliás, meus filhos, 5 e pouco da manhã tiveram que acordar e ir para a escola. Mas na casa do Senhor eu não preciso ir. As coisas de Deus podem ser deixadas de escanteio, não são prioridades na vida. A gente quer o luxo, a gente quer a nossa vontade, a gente quer realizar os nossos ídolos do coração. Eu creio que nós precisamos pedir perdão, porque assim como o povo de Deus aqui na época de Esther, os incrédulos às vezes nos ensinam muito mais. Os incrédulos muitas vezes reconhecem o quanto Deus abençoa o povo de Deus. Então vale a pena, como exortação, nós pensarmos nisso. Será que nós temos lido as Escrituras? Será que nós temos bebido das promessas de Deus? Será que nós desejamos realmente estar no meio do povo? Ou como diz lá o Salmo 16, o meu prazer é estar com os santos de Deus, com o povo de Deus. Esse é o seu desejo, é o seu prazer? Ou você prefere estar num banquete, numa festa, num buffet, numa viagem gostosa, mas estar na casa do Senhor, há tantos empecilhos, ler a palavra de Deus, há tanta coisa mais importante para fazer, e a gente vai perdendo as promessas de Deus e não bebendo daquilo que Deus há de fazer na nossa vida. Mesmo assim Deus é misericordioso, mesmo assim Deus nos ama e nos protege, e somos povo de Deus, ninguém pode nos amaldiçoar. Eu queria que nós pensássemos um pouquinho nisso. E eu queria trazer uma palavra rápida aqui para os pais. Pais, prestem atenção no que eu vou dizer. Nós tivemos ontem aqui, sexta para sábado, um evento muito importante com crianças aqui. Mas ao mesmo tempo nós percebemos como o inimigo tem atacado as nossas crianças. Como o inimigo não está brincando, ele quer roubar, matar e destruir a vida do seu filho. E se você, pai, continuar relaxado em não cuidar da vida espiritual do seu filho, eu posso dizer com toda certeza que o inimigo vai ser vitorioso e a vida do seu filho vai ser destruída por culpa de pai e mãe que não ligam para a vida espiritual do filho. Às vezes nós queremos dar o melhor estudo para os nossos filhos, queremos colocá-los na melhor escola para que eles passem no melhor vestibular. E nós não cuidamos da vida espiritual dos nossos filhos. Não vai adiantar nada seu filho ser um doutor, um pós-doutor e morar no inferno para a sua eternidade. O maior legado que você, pai, pode deixar para o seu filho é a vida com Deus, é a intimidade com Deus, é o amor pela palavra de Deus, o amor pela igreja do Senhor. Infelizmente, há tantas escolas pensando nisso, Máquinas de passar no vestibular. O filho passa no vestibular, mas não sabe nem se relacionar. Vai ser um péssimo esposo, uma péssima esposa, um péssimo pai. Porque não é só de estudo, não é só de conhecimento. Aliás, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vemos que conhecimento sem a vontade de Deus é vaidade, é correr atrás do vento, como Eclesiastes diz, do homem mais sábio de todos os tempos. É vaidade. Pensa um pouquinho nisso. Qual o investimento que você está fazendo na sua vida espiritual, na vida espiritual da sua família? O quanto você tem chegado no seu filho e trazido ele para perto e vamos estudar a palavra, vamos orar, vamos buscar o Senhor.
O quanto os nossos filhos estão bebendo de músicas ilícitas, de filmes ilícitos, de músicas depressivas e cinema e tudo mais que não honra o nome do Senhor. Cultura demoníaca invadindo o coração dos nossos filhos. E nós, como pais, estamos deixando entrar na nossa casa qualquer coisa sem critério. Eu penso que nós vamos sofrer amargamente se nós não cultivarmos nos nossos filhos a cultura bíblica, o amor a Deus, o compromisso de estar na casa do Senhor, de evangelizar, de falar do amor de Deus, tantas coisas boas do reino de Deus. Há dois caminhos a seguir. Ou você vai reconhecer Deus na sua vida, ou você vai experimentar amargamente andar longe de Deus. E andar longe de Deus é caminho de morte. Há caminhos que parecem que vai dar certo, parecem que são direitos, mas resultam em morte. Então fica para nós, eu como pai me coloco junto com os pais aqui. Qual o impacto espiritual que nós estamos tendo na vida dos nossos filhos? Na vida do nosso cônjuge? Na vida das pessoas ao nosso redor? Bebemos da palavra? Amamos a Deus acima de todas as coisas? Ou estamos vivendo de maneira morna, espiritualmente falando? E aí a palavra de Jesus para Éfeso foi: abandonaste o primeiro amor. Mas a palavra de Jesus para os crentes de Laodiceia muitas vezes pode ser aplicada na nossa vida. Porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Às vezes nós causamos nojo em Deus, na vontade de disposição de Deus, porque nós desprezamos tudo aquilo que Deus dá de recursos para nos ensinar a amar, honrar, a buscá-lo em primeiro lugar, a amar a Deus acima de qualquer coisa. Infelizmente aqui os incrédulos têm mais fé do que o povo de Deus. Os incrédulos têm mais conhecimento, mais lembrança da palavra de Deus do que o próprio Mordecai, do que o próprio povo de Deus. Será que isso também não está acontecendo com a gente? Será que não somos ignorantes das promessas de Deus? Que Deus assim tenha misericórdia de nós e que nós possamos agir de maneira totalmente diferente. Deus nos abençoe.